O Estúdio MPSP recebe nesta edição a visita da promotora de justiça Eliana Vendramini, que coordena o programa do Ministério Público de São Paulo voltado para a questão dos desaparecidos. Doutora, satisfação em recebê-la para a nossa conversa, que creio que vai ser muito útil para a população em geral, Sim. que desconhece essa atuação do Ministério Público nesta área. Né? O Ministério Público pode auxiliar as pessoas que têm esse tipo de problema, desaparecidos em suas famílias? De que forma, doutora? Não só deve, como pode muito. A gente tem tido esse exemplo na prática. Nós recebemos as notícias de desaparecimento de uma pessoa, que é um fato muito grave, desestrutura muito as famílias, e a partir da narrativa das circunstâncias conhecidas, de como era a vida dessa pessoa, se tinha alguma doença, por exemplo, de difícil controle. Nós partimos primeiro por um cadastro sigiloso conveniado ao Ministério Público de busca. Então, por exemplo, a gente busca vários locais que não podem ser acessados pela população porque tem dados pessoais importantes. Certo. Depois desses bancos de dados, que somam 9 só no estado de São Paulo, e esse programa é nacional, nós partimos para a investigação em loco, junto, em parceria hoje, com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que tem um programa já muito avançado, e também com várias outras secretarias que têm se agregado a esse programa. Perfeito. Doutora, qual a dimensão do problema? Quantas pessoas anualmente são dadas como desaparecidas no estado de São Paulo? Isso é que a gente se choca, não só como profissional, mas como cidadão. O Ministério Público trabalha nessa área em específico há 5 anos e a média de boletins de ocorrência por ano no estado de São Paulo são 25 mil pessoas Nossa, dadas por desaparecidas. Um número bastante impressionante. Impressionante a lembrar que a vítima não é apenas o desaparecido, entre aspas, mas a família inteira. E o desespero, ele é muitas vezes acenado por uma notícia até de falecimento, tamanha dor do desaparecimento. O Estado de São Paulo é campeão no Brasil, esse programa já é nacional, pelo Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Então, a forma como a gente trata essa problemática acaba expandindo para um modo de agir para o Brasil inteiro. Perfeito, perfeito. E quais são as causas? O que leva uma pessoa a se desvincular da família, vamos dizer assim? A gente costuma dizer que são múltiplas as causas, mas a gente já consegue mapear, com o trabalho realizado aqui, as preponderantes. Certo. Então, nós temos causas que vão desde as não criminais, aquele desaparecimento forçado, em que todo mundo acaba tendo pelo menos um apoio maior investigativo. Que são tráfico de pessoas, que as pessoas acham muita lenda, e ele existe em grande número no estado de São Paulo para trabalho de escravo, para exploração sexual, para adoção ilegal. Isso no próprio país ou para ir para fora do país? Ambos os casos. Certo. Não adianta nós nos iludirmos com a ideia de que isso é uma lenda urbana, para não tomarmos a precaução devida, ou então nos iludirmos a ponto de entendermos que isso é um alarde sem fundamento. Existe muito internamente, o Brasil tem proporção continental e também tem muita fronteira seca para além fronteira. Certo. E isso vai até a Europa. Outras causas criminosas que nós conhecemos, muito envolvimento como vítima do tráfico de drogas, das milícias, e também hoje despontando a violência doméstica. Muitas vítimas desaparecem por sobrevivência. Perfeito. Mas além dessas causas, há aquelas que resvalam o direito civil, que são de extremo interesse para o Ministério Público, e infelizmente acontece muito a busca de desaparecidos com doenças, principalmente quando idosos, como Alzheimer, demência senil e outras dificuldades de compreender o espaço em que se encontra. Nós temos muitos problemas familiares que levam principalmente o adolescente a deixar o seu lar, a lembrar, como a gente aperta muito aqui no Ministério Público, que o adolescente ele não pode ser largado à própria decisão. Ele é um ser em especial condição de desenvolvimento e essas decisões, esses rompantes adolescentes fazem parte desse momento que ele vive. Sem dúvida. E tem muito problema na rua que ele não é capaz de saldar. Nós temos também muitos problemas de saúde relacionada à impossibilidade de cuidar dentro de casa. Então, há pessoas que são abandonadas. Certo. Tá? E, finalmente, a gente tem a questão da falta de segurança local
relacionada a um desaparecimento que parece voluntário, mas que não é voluntário. Entendi. Então são muitas causas, muitas formas de encontro. E a gente diz também, às vezes o encontro não é a primeira solução, porque também é difícil, nós temos que saudar como Ministério Público o que levou ao desaparecimento. Claro. Uma criança maltratada em casa, ela é multidesaparecedora da sua casa, mas nós precisamos tratar a casa. Entendi. Então o Ministério Público tem aberto os olhos para muitas causas que lhes cabia através do desaparecimento, tem encontrado muito com parceiros, mas é necessário que a população entenda que isso não é um problema só dela e também que eventualmente nós temos que julgar quem desaparece. É muito comum esse julgamento. Perfeito. Doutora, tecnicamente, quando que uma pessoa é considerada desaparecida? Eu explico o que eu quero dizer. Alguém da minha família some. 3 horas depois eu aciono o Ministério Público, um dia depois, 2 dias, tecnicamente, como se caracteriza o desaparecimento? A pergunta é bárbara, porque nós chegamos, tamanho embate com essa coisa do conceito do desaparecimento, e até para cobrar uma política pública a partir do desaparecimento, nós conceituamos. Nós temos uma cartilha que quem puder acessar, basta pesquisar desaparecidos MPSP e encontra todos os passos de como agir na imediatidade, porque ninguém espera que um parente desapareça. E a grande questão é que o desaparecimento ele não tem hora, assim como um boletim de ocorrência não tem 24 horas para ser feito. Nós temos que reagir imediatamente à sensação de que quem vem em determinado lugar, em determinada hora, deixou de fazê-lo ou não se comunica como sempre fez. Certo. Ele não é só físico. Às vezes é uma questão de contato. Pais que têm filhos numa faculdade na capital e que perderam o contato. Entendi. Rotineiro. Mas eu posso estar fazendo um boletim de ocorrência e levando todo o Estado a um trabalho que depois eu posso ficar envergonhado, não faz sentido. Pelo amor de Deus, quanto mais próximo do desaparecimento, mais encontro nós proporcionamos e mais rápido a família resolve o problema em que está envolvido. Perfeito, perfeito. A senhora tocou num ponto relevante na resposta anterior, dizendo que não basta solucionar a questão do desaparecimento, é preciso agir sobre as causas que levaram a essa circunstância, né? O Ministério Público, com as suas diversas vertentes, ele faz esse trabalho, está preparado para atuar dessa forma, doutora? Ao nosso setor, nós somos divididos didaticamente apenas. O Ministério Público, assim que detectado o problema, por exemplo, do idoso, reporta ao colega que cuida do idoso justamente para que ele, não só pelos meios comuns, os órgãos de atendimento psicológico e social local, mas que o próprio promotor da região, se necessário, acompanhe aquela situação. Perfeito. Que ela já entrou numa gravidade maior que a esperada. Alimentos para a infância e assim por diante. Muita infância, até a questão de habitação e urbanismo, enfronhada na questão da identidade de desaparecidos já mortos, faz com que nós trabalhemos muito com a habitação e urbanismo na questão cemitérios. É incrível como Desaparecidos trabalha com todas as áreas do Ministério Público. Perfeito. E não é só um poder, é um dever que nós temos. Não há dúvida. Em muitas ocasiões, a pessoa é enterrada como indigente, é isso? E em 2014, nós percebemos que as pessoas desapareciam, isso era um fato, infortuniamente eram encontradas mortas, mas por passarem por uma perícia nas mãos do Estado, vinham a ser enterradas, mesmo com nome, sem que os parentes fossem avisados. Isso é grave, mas felizmente, eu digo, posso dizer que sim, isso nos coloca num âmbito comum. Todos podemos sofrer isso faz com que todos devamos também reagir e divulgar a causa do desaparecimento de pessoas. Perfeito. Doutora, uma outra questão, além do trabalho que a senhora comanda aqui no Ministério Público, é a dimensão pedagógica, vamos dizer assim, né? Claro. Está transmitindo essas informações para estudantes e assim por diante. A senhora tem essa preocupação? Muito, porque a prevenção, que é algo que o direito brasileiro precisa se dedicar mais, dados índices alarmantes, especialmente ligados à questão criminal, que eu mais conheço, exigem essa prevenção através da educação. É o primeiro passo que a gente pode dar. No caso do desaparecimento, que é o nosso tema de hoje, as pessoas, ou por dor, porque o tema é tão doloroso, sequer aceitam o tema, ou elas não tocam acreditando que pode vir a dar algum problema, né? Tem até aqueles, e não em pequeno número,
que tem um certo preconceito em relação à família do desaparecimento, como se lá houvesse um problema que na sua não há. Entendi. Então nós precisamos entrar nessa luta como nós entramos na questão de gênero, por respeito à igualdade. E, sem dúvida, o ambiente acadêmico, não só acadêmico, escolar, nós trabalhamos em todos, né? Por trabalhar mesmo na academia, outros porque a gente precisa falar com os mais jovens, quando possível, da temática, porque é a única forma de nós prevenirmos. Entendi. A repressão é o segundo passo e o acolhimento, acima de tudo, é um passo a ser vencido na política pública. Porque se você não tem acolhimento com abrigos para certas pessoas, como essa criança que sai de casa por maus tratos, você não tem saída, ela volta para o problema. Perfeito. Doutora, nosso tempo já está se esgotando, mas ainda queria tratar de um ponto específico com a senhora. Esse problema se dá mais na capital ou no interior também é frequente o desaparecimento de pessoas, doutora? Em São Paulo, era fatal nós chegarmos na capital como preponderante, porque o número de migrantes na capital, de trabalho na capital, então a capital realmente ela é o polo, né, de maior número de notícias de desaparecimento. Mas nós temos toda a avaliação pelo interior, região por região, né? Acontece com todo mundo, acontece com todas as classes sociais e pelas mais variadas causas. Perfeito. Doutora, eu agradeço muito a sua gentileza de comparecer aqui para a nossa entrevista, assim como agradeço a sua audiência. Até a próxima edição.